Tema da reunião de hoje: a importância dos relacionamentos interpessoais na saúde mental. Palestrante, companheira Priscila Rolim de Moura. Por se tratar de companheira do clube, não se faz necessária a leitura do currículo. Portanto, passo a palavra à companheira Priscila. Olá, boa tarde a todos e todas. Obrigada pelo convite. Obrigada, Caramico, obrigada, Irene. O Leandro vai colocar a minha apresentação. Bom, vocês receberam um mini currículo, né, no WhatsApp, no grupo, e essa é uma breve apresentação do que eu faço. Eu sou certificada em FAP, que trabalha com relacionamentos interpessoais, então é o foco do meu trabalho na psicoterapia hoje. E aí, vou explicar um pouquinho, então, para vocês, trazer alguns dados. Pode mudar. Então, o início, né, o básico da evolução, os desafios, né, não sei se vocês já ouviram falar de número de Dunbar. Ele foi estipulado, ele foi criado na década de 90 pelo antropólogo Robin Dunbar. O que isso quer dizer? Né? Que o ser humano ele tem a capacidade de manter uma rede de amizade composta por, em média, 150 pessoas. Né? Ou seja, a gente está chegando lá, são 142 sócios, né? E a gente é modelado através desses diferentes grupos, né? Histórias, narrativas, e até mesmo em um país, né, com bilhões de pessoas, esses grupos menores do que 150 são os que mais nos influenciam. Né? Então, em qualquer relação, a gente trabalha para encontrar esse equilíbrio entre proximidade e distância, para que a gente mantenha uma relação a longo prazo. E o mundo de hoje exige que a gente crie bons relacionamentos. Né? Então, envolve navegar entre e através de grupos pequenos e maiores, entre também essas proximidades e distância, e que a gente se torne mais hábil também para formar e sustentar os relacionamentos. Pode mudar. Daniel Goleman, em Inteligência Social, ele cita que estudos mais recentes, descobertas mais recentes em biologia e neurociências confirmam que somos programados para encontrar sintonia e que nossos relacionamentos moldam nossa biologia bem como as nossas experiências. Então, até mesmo os nossos encontros mais rotineiros, eles agem como reguladores emocionais. Né? Então, eles ativam as nossas emoções, algumas desejáveis e outras não. Então, a nossa necessidade inata por conexão e as consequências que elas trazem são muito reais. Né? As nossas maiores dores, se vocês tentarem acessar a memória de vocês, a maioria delas incluem alguma desconexão interpessoal. Né? E aí, trazendo aí fatos mais recentes, a pandemia e o isolamento, isso aumentou, por exemplo, em 30% a procura de psicoterapia na minha agenda, né, especificamente. E eu li que de um dado de uma empresa de terapia virtual, uma startup virtual, ela registrou um aumento de 165% durante a pandemia. E também 10 vezes mais pacientes procurando o serviço na plataforma. Então, é muita coisa. Tem bastante gente que está sofrendo emocionalmente, né, devido à falta de conexões também. E aí, essa figura, ela é uma comparação da probabilidade de diminuição da mortalidade em várias condições associadas à mortalidade mais conhecidas. Então, o tamanho efeito zero indica nenhum efeito. Então, por exemplo, poluição do ar alto e baixo, se você tiver em baixa poluição de ar,
isso tem um efeito muito baixo na sua saúde e no aumento da sua vida. Porém, se você olhar para relações interpessoais, alto e baixo suporte social, vocês verão que está em 0,6, quase 0,7. Então, a influência é muito grande em quem tem pouco, baixo suporte e alto suporte. Né? Então, é comparável à cessação de tabagismo, fumo, né? Cigarro, consumo de álcool, mas ainda assim, relações interpessoais são as que têm mais impacto. Pode mudar? Aqui é um gráfico um pouco mais simples, né? Então, aumento de chances, então a solidão aumenta em 50% as chances e os problemas fisiológicos também. Então, viver com poluição aumenta o risco prematuro em 5%, e fumo em excesso e solidão aumenta em 50%. Pode mudar. E aí, no Reino Unido, de acordo com uma pesquisa também, 10% das pessoas sentem-se sozinhas, né, independente de pandemia. 1/3 tem um amigo íntimo ou parente que eles acham solitário, e metade acha que as pessoas estão ficando mais sozinhas em geral. Então, nas últimas décadas, houve um aumento de 3 vezes, né, de pessoas que dizem que não têm confidências próximas. E por isso essa preocupação. Pode mudar? Para quem não assistiu ainda ao vídeo TED Talk do Robert Waldinger, eu super indico. Eu não trouxe ele hoje porque são cerca de 20 minutos, mas vale a pena assistir. É um estudo feito em Harvard por 75 anos. Ele continua até hoje. E ele foi feito com 724 homens, somente homens. E recentemente eles começaram a conversar também com as esposas e os familiares. E, se eu não me engano, eles estão fazendo também com mulheres. E aí, nessa pesquisa, eles aprenderam 3 grandes lições. A primeira é que conexões sociais são muito boas para nós e que a solidão pode matar também. As pessoas que estavam mais satisfeitas em seus relacionamentos aos 50 eram mais saudáveis aos 80, e relacionamentos bons e íntimos parecem nos proteger de algumas circunstâncias adversas de envelhecer. Então, as relações saudáveis, elas protegem não apenas os nossos corpos, mas também os nossos cérebros. E estar num relacionamento íntimo estável, então não é qualquer um, né? São relacionamentos estáveis que nos protegem, é algo muito bom e protetor. Né? E tem a memória preservada por muito mais tempo também, então isso é super importante. Pode mudar. E aí eu trouxe um vídeo que o nome é Tire as Mãos do Bolso, que é sobre isolamento e a mudança que faz. Né? Eu mostro isso nas minhas aulas também, nas aulas que eu dou para psicólogos. Eu digo que a senhorinha que aparece no vídeo é como se fosse a terapeuta, né? Que vai lá e ajuda a pessoa a encontrar um caminho diferente, a olhar por uma outra perspectiva. Eu achava coisas que eu não acho mais. Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz, encher vazios, tornar sonhos reais. Mas o medo é sim meu inimigo.
dos carnavais. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou, e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Eu achei que nunca fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar, mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes sem parar em desistir de mim por não acreditar. E hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou, que a vida me deu. Bom, eu acho que eu adoro esse vídeo e eu acho que até me engasgo aqui. Além da terapia, eu acho que o Rotary também tem esse papel, né? De pegar aí na mão de várias pessoas e levar para um mundo novo, para relações interpessoais bacanas e ter o prazer de ajudar, né? Como aparece no vídeo também, como isso transforma as nossas vidas, né? E nos deixa mais felizes. E aí eu queria fazer um link, aproveitando, né, setembro e setembro amarelo, né? Que é o dia 10 de setembro, então amanhã é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Né, trazer também alguns dados que também está relacionado a essa solidão, né, a relações interpessoais pobres. Pode trocar. Então, pode ir clicando. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano em todo o mundo, né? Então, um incidente a cada 40 segundos. No Brasil, os números também impressionam, né? E foram registrados 11.821 casos em 2012, não sei, né, como está agora, uma média de 32 casos por dia. Parece que tem regredido no mundo, mas no Brasil ainda continua aumentando, pelo que eu li. Jovens de minorias sexuais correm um risco muito maior, né? E também para as pessoas que têm tendências, que são bissexuais, têm uma tendência maior, né, para cometer suicídio, porque o isolamento é muitas vezes maior. Né? Tem também todo um segredo familiar, várias coisas.
Pesquisas também sugerem que a lacuna no comportamento suicida está aumentando entre alguns grupos de orientação sexual feminina, né? Embora diminuindo para a orientação sexual masculina também, né? E tudo isso está associado, então, a isolamento, a poucas relações, pouca comunicação, né? E aí, na relação terapêutica, isso também vai aparecer, né? Então, a saúde mental e os relacionamentos interpessoais, eles estão muito conectados. Então, se a maioria dos problemas clínicos, eles também refletem nos nossos relacionamentos com os outros, eles vão aparecer no consultório também. Né? Experiências como falta de afeto, abandono, negligência, trauma, apoio social, tudo isso né, pode gerar problemas psiquiátricos e psicológicos. E na outra direção, apoio social, intimidade, cuidado estão como experiências muito revigorantes. Então, isso aparece também entre cliente e terapeuta. E aí eu trouxe também alguns filmes, até para vocês entenderem o quanto que isso impacta e como a gente busca isso, né? Então, o Náufrago, imagino que a maioria de vocês tenha assistido, né? Então, ele cria um personagem para lidar com a solidão dele, que é a Bola, o Wilson. O Operário também, com Christian Bale, também ele começa, né, a ficar doente, quando ele começa a se isolar. E tem um filme novo no Netflix, que é um suspense psicológico chamado Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. É um filme muito interessante, porém bem complexo, mas é muito, muito bom. E aí esse é o componente, então, experiencial da análise, né? E para construir uma relação com o cliente que seja real, né? Genuína, o que muitos pessoal que se formou talvez há mais tempo do que eu tinha na mesma época, inclusive na época que eu me formei, era ensinado que a gente não tivesse essa relação genuína com o nosso cliente, que a gente não falasse muito da nossa história, que a gente não tivesse uma distância. E cada vez mais as pesquisas têm mostrado que a relação entre cliente, né, paciente e terapeuta é o que transformam também os problemas. Então, uma relação genuína, mais próxima, onde o terapeuta também se revela, é muito, muito produtiva. Né? Porque você quebra a hierarquia, né, que existe, enfim, em muitas relações entre profissionais. Então, o terapeuta vai ser um modelo de como se relacionar socialmente, né? Humildade para mostrar semelhanças e não diferenças, e não por saber fazer melhor, mas por lidar com as suas próprias dificuldades de uma forma mais hábil. Pode mudar? Pode clicar mais algumas vezes. E essa pesquisa de 2000, ela mostra que nós precisamos dessas 3 redes, então, para sermos mais saudáveis. A intimidade, que é o que a psicoterapia faz, né? Que é uma relação mais íntima, mais profunda, onde você revela coisas que são mais difíceis e recebe empatia em troca. E participação em redes sociais. Então, o Rotary, por exemplo, seria essa parte, que é você compartilhar coisas em comum, valores em comum, e uma rede social perceptível, que às vezes é menos íntima, mas você pode contar em caso de doença, ou para sair para um barzinho, alguma coisa mais superficial, mas que também preenche o tempo. Então, são essas 3 que são necessárias. Bom, minha apresentação é essa. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho. E aí, se tiver algum feedback, alguma pergunta, estou aqui. Muito obrigado, Priscila. Parabéns. Nós vamos abrir agora perguntas e comentários. Eu acho que nós temos uma pergunta já colocada no chat do Arlindo Salgueiro.
Oi, Priscila, você não acha que a pandemia só fez aflorar a já precariedade dos relacionamentos já existentes? Imagino que sim, imagino que também, mas eu tenho ouvido relatos bem diferentes. Então, de pessoas que tinham condições muito ruins, interpessoais, e que acabaram abrindo mais espaço para conhecer pessoas novas, mesmo que virtualmente, então fazendo novas conexões. Diante da pandemia, eles se viram num momento de tudo ou nada, tipo, é agora que eu faço amizade, faço alguma coisa com esse problema, né? Ou tudo vai acabar. Então, diante de um momento tão delicado, algumas pessoas acabaram se motivando para mudar e outras realmente acabaram piorando. E outro dado que eu encontrei também é que pessoas que estavam em psicoterapia tiveram um impacto muito, muito pequeno na saúde emocional durante a pandemia, né? Então, a maioria das pessoas que adoeceram e adoeceram mais, e casos piores, né, como assim, chegar ao suicídio, não estavam em psicoterapia. Legal. Arlindo, quer comentar alguma coisa? Obrigada, Paulo. Oi, Priscila. Eu fiquei entusiasmado, foi com o resultado da pesquisa que enfatiza a intimidade terapêutica como fator, né, de ajuda. Veja que a nossa abordagem, a minha abordagem é a análise existencial, fenomenológica existencial, ela sempre enfatizou isso, desde o início, né? Ela enfatizou, já combatendo na época já Freud nesse sentido, né, de que a intimidade, a relacionamento eu-tu é que estabelece a superação dos conflitos, porque eu realmente estabeleço esse vínculo de confiança que começa com o modelo do terapeuta, né? Então, eu fiquei muito feliz de saber que as pesquisas estão mostrando isso, né? Realmente, todos nós, terapeutas, estamos assoberbados com o número de pacientes que chegaram, né, nesse período, mostrando o quanto há dificuldade. Uma das coisas que está me preocupando muito é o aumento de suicídio nos adolescentes, né? Eu estou também elaborando uma pesquisa agora no meu canal, que é em relação às crianças e aos adolescentes e os efeitos do online, né? Como é que isso está repercutindo, esse isolamento, né, na saúde mental das crianças e dos adolescentes, porque é um período, 6 meses nessa faixa etária, é um período muito longo, e a gente não sabe que consequências isso vai trazer na saúde mental dos nossos. Então, estamos fazendo uma pesquisa para ver como é que a gente aquilata isso do ponto de vista científico, né? Porque o achismo não resolve, temos que fundamentar, né? Mas essa é uma preocupação que eu acho que todos nós, como terapeutas, deveremos nos unir para estarmos atentos a este período tão crítico da pandemia como repercussão na nossa saúde mental. Obrigada, Arlindo. Eu acho que o primeiro ponto... posso fazer um comentário? Sim, claro. Tá? O primeiro ponto, sim, a FAP ela é baseada nos modelos da Gestalt, existenciais. O que a FAP fez foi operacionalizar isso, né? Então, de uma forma que rastreia o modelo comportamental das interações e dá algumas topografias de interações saudáveis. Então, tem todo um modelo topográfico também de como você criar relações mais saudáveis, como você valida a emoção do outro, né? Como que você responde a cada revelação interpessoal que fortalece o vínculo. Então, ela dá esse modelo, mas é muito fundamentado no modelo existencial,
Gestalt, terapia. E aí, com relação aos adolescentes, eu acho que também concordo, eles não têm recursos emocionais ainda, né, para lidar com o isolamento. Então, os recursos que eles tinham eram sempre fora e não dentro de si, né? Então, a gente aprende isso ao longo da vida. E aí, por isso se torna muito mais difícil. Eu também eu não atendo muitos adolescentes, a maioria é adulto, mas eu tive também uma procura muito maior de atendimento para adolescentes, que também não estão caminhando muito bem, sentem muita falta, desafios. E a faixa etária no último ano. E a faixa etária de 7 a 10 anos, ela está sofrendo demais. Porque todo mundo acha que é uma socialização, mas, na verdade, é muito mais do que uma socialização. Tem toda uma identidade social que se configura nessa faixa etária, né? E aí a criança está muito gaguez, muito sonambulismo, muito problema de sonolência, né? Enfim, tá tendo muito distúrbio nesse sentido. E aí, se a gente vai um pouquinho mais a fundo, né, uma criança que tem um ambiente familiar muito tóxico e que o único momento prazeroso e saudável era na escola, imagina, não tem mais, né? Então, bem complicado. Nós temos mais uma pergunta. A Silvia. Oi, na verdade, nessa colocação entre a Priscila e o Amílcar, não é bem uma pergunta, eu queria só fazer, eu acho que uma contestação como educadora. Eu acho que a pandemia, vocês estão colocando, que deixou muita criança muito isolada, só que esse isolamento a gente já tinha notado há muito tempo. As famílias delegaram para as mídias e para o computador, e para o celular, e para o tablet, uma função que era dela. Então, de alguma forma, talvez a pandemia possa até ter tentado aproximar um pouco mais esses pais dos filhos, porque é um tal de saber criança, no restaurante, em tudo quanto é lugar, a criança está agarrada no tablet, nunca convivendo ou brincando com um adulto, nunca convivendo ou brincando com a família. Isso me assusta mais. Eu acho que isso só aflorou na pandemia, mas isso é uma coisa que já vinha muito antes. Então, o que vocês acham? Sim, concordo. Tem muita coisa acontecendo dentro das casas hoje, né? Então, é um assunto bem complexo e eu concordo com os dois lados, né? De que já existia e piorou, pode ser que existia, melhorou, né? Que não tinha saída, então tiveram que cuidar dos filhos, estar mais próximos, assim como casais, tem casais separando, tem casal que está melhorando a relação, tem muita coisa acontecendo. Uma pergunta também. A gente, de certa forma, aí, Rotary conseguiu migrar rapidamente para uma plataforma online, né? Agora, de uma maneira geral, os grupos, as reuniões acabam sendo mais objetivas, né? E a gente aqui no Rotary tenta fazer aquele início mais descontraído. Esses bate-papos descontraídos, de alguma forma, a falta do presente. Eu acho que supre, não completamente, supre, por exemplo, aquela parte de relações que eles chamam de participação em redes sociais, mas não supre, por exemplo, a parte de intimidade. Então, se a gente olhar para aquelas 3 bolinhas que eu mostrei, eu acho que supre uma, mas não o todo. E a gente precisa muito melhorar e trabalhar nas relações de intimidade, que não precisa de muitas, né? E tem pessoas que não sabem, né? Não aprenderam a se relacionar também. E aí essa é uma questão importante. Não sabem nem o que é, né, essa relação de intimidade. Ok. Tem mais uma pergunta do Leandro.
Priscila, parabéns pela apresentação. Você comentou bastante da questão do Setembro Amarelo, né? Esse é um mês bem tradicional para a gente falar da prevenção ao suicídio. E uma das coisas que eu percebo é que justamente nesse mês, né, eu já vi aí algumas reuniões de Rotary falando desse tema, algumas outras coisas pontuadas nisso, mas a gente acaba lembrando de falar disso e tomar cuidados com isso em setembro, né, nesse mês, por ter se tornado aí o mês da prevenção, ou quando, né, após algum conhecido ter cometido suicídio, né, e acaba não conseguindo efetivamente prevenir exatamente esses possíveis casos e acaba sendo tardio, digamos assim, né? Então a gente acaba pensando e falando sobre isso só em setembro, ou depois que acontece. Eu queria ver de você, assim, o que você vê, como é que você sugere que a gente possa fazer para que esse assunto seja efetivo enquanto prevenção contínua mesmo, sabe? Para que a gente realmente consiga ter um gatilho de perceber alguma pessoa ou que tipo de projetos que a gente poderia fazer para realmente que as pessoas não cheguem a cometer o suicídio, né, ao ato, para que a gente consiga perceber antes disso e de alguma forma intervir para auxiliar essas pessoas. Muito bom, Leandro. Obrigada pela pergunta. Primeiro ponto, eu acho que a gente precisa ficar mais atento a alguns sinais, então, isolamento, irritabilidade, então, sinais de depressão, apesar que adolescentes, né, crianças e adultos podem ter sintomas diferentes, então, adolescentes e crianças podem demonstrar mais irritabilidade, raiva, né, do que adultos, tristeza, homem, gênero também tem diferença, homem e mulher, tristeza, falta de socialização, falta de higiene pessoal, isso também é um outro fator. Então, a gente precisa olhar para as pessoas um pouco mais, oferecer ajuda, oferecer uma escuta, perguntar, uma pergunta mais genuína, não aquele, né, o breve tudo bem, mas criar essas relações um pouco mais próximas, mais profundas, para entender o que as pessoas estão passando e poder ajudar de alguma forma. Eu acho que ações são sempre válidas, então grupos, né, explicando sobre a importância da escuta, a importância de estar falando, conversando com alguém sobre os problemas, como responder também a isso, quando alguém fala que está passando por uma situação difícil. Eu posso, inclusive, passar para vocês alguns telefones, alguns contatos, né, do que a gente pode fazer, além de conversar e indicar terapia. Eu acho que em casos mais graves a gente tem que mandar, por exemplo, né, a pessoa ir para o hospital, ir para pronto-socorro, procurar ajuda com mais rapidez. Você responde essa pergunta? Obrigado. Mais uma minha mesmo. Hoje a gente está vivendo aí num dilema, na realidade, né? Com toda a questão da pandemia, os que têm pais com mais idade, fica aquela questão de ir ou não ir visitar os pais. E a mim pareceu em algum determinado momento que era pior a gente não estar indo ver os pais do que tá correndo algum risco aí da pandemia. O fato da gente não conseguir vê-los e só ir por telefone, como é que é visto isso na questão psicológica? Olha, eu posso falar da minha experiência própria, assim, eu acho que foi muito, para mim foi bem difícil, e não vê-los não impediu que eles não tivessem o Covid, não pegassem. Então, tanto meu pai quanto minha mãe e meu irmão tiveram. Meu pai ele ficou internado durante 3 ou 4 dias, teve que fazer todo o procedimento. E assim, eu fui vê-los com máscara, com distância, e depois que eles pegaram, então, assim, eu acabei visitando. Mas eu acho que não foi através de mim que eles pegaram, então acho que é muito complicado, assim, e
pensando em famílias que estão isoladas, ou então pai e mãe que estão sozinhos, que os filhos ou o marido já não está mais lá, né? O companheiro não está mais, eu acho muito, muito, muito sofrido. Então, eu pessoalmente, eu acho que manter todas as medidas, o distanciamento, mesmo que em casa, ainda é melhor do que isolamento total. Tá, joia. Obrigado. O Alex tem uma pergunta também. Oi, boa tarde, Priscila. Essa relação referente à pandemia, não sei qual é a diferença entre a depressão e o estresse. Um exemplo, eu tenho hoje 50 anos, estamos entrando naquela fase que a gente vai dormir 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, mesmo fazendo os trabalhos online, a gente fazendo atividade física. Eu com 50, meu filho com 12 anos, está com a mesma fase não sei se é a fase de estresse ou desgaste físico ou mental, porque a gente tenta fazer algo para a gente sair daquela mesmice dentro de casa, dentro desse período. Qual é a relação entre a depressão e o estresse nessa fase? Sabemos que a depressão ele pode chegar até a morte pela questão de a pessoa ela não aguentar uma situação psicológica. Mas qual é a relação entre os dois segmentos, entre o estresse e a depressão, nessa circunstância? São fatores, assim, os antecedentes acabam sendo diferentes, porque o estresse é uma coisa bem específica, então tem um contexto específico que justifica as respostas emocionais da pessoa. E a depressão pode ser um fator biológico, pode ser um fator social, né? A pessoa não conseguir interagir, não saber resolver os problemas, cada vez mais se esquivar, inclusive, de problemas, pode gerar depressão. Então, você fugir de discussões, fugir de coisas que são importantes, mas que são custosas, você acaba perdendo também o ganho a longo prazo, né? Então, isso pode levar, isso é um fator muito importante para levar alguém à depressão, né? É fuga esquiva que a gente chama. Então, acho que a diferença seria os antecedentes, o que antecedem os sintomas, mas os sintomas podem ser muito semelhantes, né? Então, dependendo do grau de estresse que você está exposto, você pode chegar a um nível de exaustão emocional muito grande, de não querer sair mais da cama, de não querer mais ver ninguém, de não conseguir comer, de não conseguir se concentrar, que são todos sintomas de depressão, né? Agora, o tratamento vai ser outro também. Então, se você retira, se o problema é estresse e você tira o fator estressor, a tendência é que a pessoa melhore, né? Se a depressão não é devido ao estresse, é outras questões sociais, biológicas, e aí você vai ter que avaliar o contexto, fazer uma anamnese muito boa para entender, né? Às vezes é uma relação com familiares que é muito difícil, então vai ter que trabalhar a relação familiar para a depressão melhorar, ou também questões biológicas, né? Se a pessoa está em depressão há muito tempo, tem que inserir a medicação, né? O antidepressivo, além da psicoterapia. Às vezes pode ser também vitamina, né? Então, sempre quando a pessoa vem num estado de depressão muito grave, eu peço para o psiquiatra fazer né, pedir exames né, laboratoriais para checar vitamina D, para checar, né, enfim, outros fatores, para ver se isso também tem alguma influência. Então, vai depender muito de cada caso, mas normalmente, quando a depressão é devido ao estresse, se você retira o fator estressor, já melhora. É muito mais rápido, né, o tratamento. Obrigado, Priscila. Priscila, muito obrigado aí pela sua apresentação. Parabéns. Realmente é um tema aí atual por estar no Setembro Amarelo e mais ainda pela pandemia aí, que a gente sabe que está tudo exacerbado.
Muito obrigado e parabéns. Obrigada. Muito obrigada pelas perguntas também.